Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você está vendo esse conteúdo aqui. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui um conteúdo sobre inovação para você que está me vendo nos meus canais, nas minhas redes sociais. Vou falar um pouquinho sobre inovação na minha visão, de uma forma simples, para você que ainda não entende muito esse conceito. É, Essa palestra, esse conteúdo é para você. Primeiramente, vou abrir a apresentação aqui, né? Eu acho que o visual ele é muito importante. Meu nome é Thiago Pereira. Hoje eu vou falar para vocês sobre inovação. É, E a minha empresa Octopus, a gente trabalha com hub e eventos. Primeiro, eu queria fazer uma pergunta aí para você que está me escutando, para você que nunca ouviu sobre inovação. Como era seu mundo quando você nasceu? Como era seu mundo? Bem, o meu mundo era um mundo na década de 90, né? Em Sete Lagoas. Essa é uma foto minha com um pouco mais de um ano. E nesse meu mundo, alugar VHS na sexta para devolver segunda, então era um dos hábitos que eu tinha quando criança. Isso era comum ser feito, né? O mundo ele tinha essa dinâmica na parte de entretenimento. A gente viu algumas empresas como Colinos, Mesbla, Arapuã, Mapping, Bamberinos, Gurgel, Sica, e meu mundo tinha muitos desses elementos, muito dessas empresas, mas o mundo mudou. O meu mundo mudou, o seu mundo mudou, o nosso mundo mudou a partir do momento que essa. Provavelmente você deve estar lembrando do barulhinho da internet. Quando a internet chegou, o mundo realmente mudou. E mudou de uma forma absurdamente. A internet ela realmente foi um ponto estratégico na linha de mudança da sociedade. E não só a internet, mas o computador, né? Eu acredito que todos vocês aí, você deve lembrar a primeira vez que você teve contato com o computador e com a internet. Provavelmente foi marcante, não sei a idade de vocês, mas com certeza a internet ela mudou esse jogo e o computador mudou esse jogo, porque colocou nas mãos de todo mundo muita informação, muito conhecimento. E com ela veio muitas mudanças, mudanças não apenas comportamentais, mas mudanças também nas empresas. Empresas surgiram como a Netflix, que substituiu o VHS, o WhatsApp, o Airbnb, o Uber, o Spotify, o Booking, a própria Amazon. São empresas que surgiram em função dessa facilidade que a internet trouxe, que a tecnologia trouxe, que o computador trouxe. E, logicamente, isso influenciou os nossos comportamentos. Como eu disse para vocês, eu nasci na década de 90 e a vida era totalmente diferente. E a vida foi mudando em função da tecnologia da internet, da velocidade das informações e, com certeza, os comportamentos. Hoje a gente é muito difícil de imaginar você não ter mais isso aqui, essa maquininha para mexer. É muito difícil você imaginar uma vida sem informação, sem tecnologia, sem o Netflix, sem o Airbnb, sem o Facebook, sem as redes sociais, porque realmente é, o advento da internet mudou totalmente o nosso jogo. Quem aqui provavelmente teve um celular Nokia, né? A Nokia, que era uma grande empresa, uma grande empresa de tecnologia, principalmente de telefones, e que sucumbiu a esse processo natural que é esse advento da internet, da tecnologia das informações, a Nokia acabou ficando pelo caminho. E por que que isso aconteceu? Bem, quando a gente pega um histórico de um número de milhões de pessoas que utilizaram uma solução, quando a gente compara, só para vocês terem uma ideia, o avião demorou 68 anos para chegar a 50 milhões de utilizadores. O automóvel, 62 anos para ter 50 milhões de usuários, né, de pessoas que estão utilizando esse serviço. O telefone, 50 anos, a eletricidade, 46 anos, o cartão de crédito, 28, a televisão, 22, o caixa eletrônico, 18. O computador demorou 14 anos para ter 50 milhões de pessoas usando. Então, se você provavelmente foi um privilegiado de ter esse acesso.
o celular demorou 12 anos, o cartão de débito 12, a internet 7, PayPal 5, iPod 4, YouTube 4 anos, Facebook 3 anos, Twitter 2 anos, e aí a gente chega a Netflix 3 anos e meio, a Twitter 2 anos, Facebook 10 meses, Dropbox 7 meses, Spotify 5 meses, e mais recentemente a Thread, que foi a nova rede social criada pelo Mark Zuckerberg no modelo do Twitter, demorou 1 hora para chegar a 1 milhão de usuários, tá? Então, faça as contas, né? Se em 1 hora demorou, se em 1 hora demorou 1 milhão, né? Então, 50 horas, ou seja, um dia, 2 dias, ou seja, um tempo que comparativamente é absurdo, gente. Tá, e o que que isso quer dizer? Bem, quer dizer que o meu mundo e o seu mundo agora não é nem mais VUCA, né? Porque antes da pandemia, o mundo era considerado VUCA, né? Volátil, incerto, complexo, ambíguo, ou seja, o mundo até então, né, até a pandemia, ele era volátil, incerto, complexo, ambíguo para todas as empresas e todas as pessoas. E aí veio o BANI, o conceito de BANI, né, quer dizer frágil, ansioso, não linear e incompreensível, porque com a pandemia, após a pandemia, o mundo ficou mais frágil, mais ansioso, não linear e incompreensível. Ou seja, você não tem como compreender o mundo, e dessa forma, o conceito do Bunny, ele descreve a situação atual do mundo, o estado emocional e as conexões casuais, né, cada vez mais líquido todo o processo, todas as relações, e facilita a nova perspectiva, ou seja, nós estamos vivendo hoje o Bunny, que é um mundo mais frágil, mais ansioso, não linear e incompreensível. E você, como uma empresa, ou você, como pessoa, precisa entender isso, para que você possa se adaptar a esse mundo. E, logicamente, isso reflete o mundo do trabalho, né? Porque a gente não sabe como que né, mudam os seus comportamentos, mudam as empresas e muda a relação do trabalho. Mas aí eu trago uma questão bem interessante, né? Muitas pessoas acabam ficando com medo de perder o trabalho, né? Mas o mundo, ele continua mudando. Por exemplo, essa foto aqui é uma foto de um trabalhador que entregava leite na porta das pessoas e um trabalhador que acendia a vela, né? Acendia o poste, né? A energia que era a vela. Então, os trabalhos eles vão continuar se transformando. O que não pode acontecer é você parar de se transformar, parar de buscar informação e conhecimento para se adaptar a essa sociedade. E isso demonstra, né, esse software que ele fez um comparativo de profissões que têm uma chance de ser automatizada e colocou lá que as pessoas que trabalham com telemarketing têm 99% de chance de ser automatizado, desse trabalho ser automatizado, enquanto que os desenvolvedores de softwares têm apenas 12,8% de ser automatizado. Por quê? Porque o mundo realmente está no processo de mudança e aí muda-se o comportamento, muda as empresas e muda as demandas. Tem muitos trabalhos que hoje, por exemplo, gestão de rede social, há 10 anos era impensável que esse trabalho existiria. Então, o ponto é realmente nós, seres humanos, adaptarmos essa tecnologia a essa evolução. Um outro ponto, como eu disse, a inovação hoje ela é questão de sobrevivência no mercado, porque as empresas que estão inovando, elas estão à frente, elas estão com diferencial competitivo, então, para você se manter competitivo frente ao cenário global, você precisa sim inovar. E aí, o que que é de fato inovação? Bem, inovações são iniciativas com alto grau de novidade para o mercado que podem gerar resultados significativos. Não adianta você inovar se você não trazer resultado. O resultado, ele é muito importante. O que que é invenção? Bem, invenção é uma iniciativa com alto grau de novidade para o mercado, porém não conseguiram ter aderência e não geraram resultado significativo. Um exemplo disso é, por exemplo, a Apple criou um telefone que tinha touch, só que, por exemplo, não foi um sucesso. E aí, o que que aconteceu? Passou-se os anos e aí criaram novamente o smartphone de uma outra pegada. Então, uma invenção, às vezes, ela tem um alto grau de novidade, só que ela não tem aderência, não gera resultados. Pode acontecer.
Adequação são iniciativas que já existem no mercado, com menor grau de novidade, mas com potencial de importantes retornos para a empresa. Então, dentro de uma empresa, você pode ter inovação, invenção, adequação e melhoria. Melhorias são ajustes realizados em processo, produto e operação, são baixo grau de novidade, mas é algo importante para a empresa, que é a melhoria. Quando fizeram uma entrevista com algumas empresas, para entender onde estão as maiores inovações, né? Onde se mais acontece inovação. E aí, a inovação, 41% dela acontece com os funcionários. E aí a gente tem vários exemplos aqui. Por exemplo, a Kodak, que foi uma empresa de fotografia, dentro da própria Kodak teve um profissional que criou a fotografia digital, e a Kodak não investiu nesse funcionário, e ele acabou saindo e aí criou outras empresas. Então, o melhor jeito de inovar é começando pelos funcionários. E aí você pode inovar com parceiros, com clientes, com consultores, com concorrentes, com associações, feiras comerciais, com venda interna, pesquisa e desenvolvimento interno, academia, que é no caso das faculdades. Então, a inovação ela não pode, até para você, falando como empresa, você não pode ficar preso a apenas a inovação interna. Você precisa abrir para outros stakeholders, outros atores. E aí, quando a gente vê no conceito, né, outro conceito, né, porque são vários autores que falam sobre inovação, esse conceito aqui é a Endeavor que defende, que é a inovação sustentável e a inovação disruptiva. A inovação sustentável ela amplia performance nos critérios, ela foca em mercados grandes bem definidos, ela responde a demandas de clientes, gera altas margens e é sofisticada tecnologicamente. Então, a inovação sustentável é aquela inovação que é sustentável para a empresa, que gera margens, que gera lucro, que responde à demanda dos clientes e é uma inovação que eu traria como exemplo a Apple. A Apple, ela tem uma inovação sustentável, que ela amplia critérios, que ela foca em mercado grande, ou seja, é uma inovação focada em resultados e a partir dos dados que eles possuem. Enquanto que a inovação disruptiva, o conceito disruptivo é romper totalmente o mercado. O mercado ele muda totalmente. Por exemplo, existe um mercado antes e depois do Airbnb. Para quem não sabe, o Airbnb é uma plataforma, um software online em que você pode alugar a sua casa para pessoas e ser anfitrião. E aí o Airbnb acaba sendo uma opção mais barata que, por exemplo, a utilização de hotel, e aí você tem uma experiência de contato com as pessoas. Então, a inovação disruptiva, ela rompe totalmente o mercado. Por exemplo, o Uber é uma inovação disruptiva, o Airbnb é uma inovação disruptiva, ou seja, muda totalmente o mercado. Então, o foco é em mercado embrionário não definido, o chamado Oceano Azul. Ele atua junto a segmentos menos lucrativos de mercado, é pouco sofisticado, estabelece uma nova base de competição, como eu disse, é disruptivo, rompe, é totalmente novo e geralmente é pouco atraente para os líderes. Então, a gente tem esses dois tipos de inovação que coexistem no mercado. E aí, quando a gente pensa em inovação, existem várias empresas e várias formas de inovar. Por exemplo, a Coca-Cola tem uma inovação muito grande na marca. As pessoas usam até camisa da Coca-Cola. Então, a gente tem outras plataformas como o Google, tem uma inovação muito forte em captura de valor. Essa ferramenta aqui é o diagnóstico da inovação, que é feito nas organizações para definir qual é a maior força de inovação que a empresa tem. Então, você pode ver, por exemplo, o Itaú tem uma força muito grande de relacionamentos. Isso aqui é uma ferramenta, tá, gente? De uma empresa brasileira que chama InnoScience, que é focada em entender o que a empresa tem de mais forte em inovação e o que ela pode inovar em outros setores. Dentro da empresa, todas as empresas possuem processo, captura de valor, experiência do consumidor, cliente, soluções, plataforma, oferta, marca, relacionamento, presença, cadeia de fornecedores e organização. E aí, essa representação que mostra empresas que têm uma grande força em algum desses pilares. E aí a gente chega num conceito que eu particularmente eu gosto muito, que é o conceito do funil, né? Hoje a gente tem inovação fechada e inovação aberta.
A inovação fechada, ela é focada em programas de ideia, comitê de inovação, times multifuncionais, P&D, pesquisa e desenvolvimento e hackathons totalmente internos, ou seja, a inovação é totalmente focada apenas no ambiente fechado, interno. Enquanto que a inovação aberta é uma inovação que você abre a inovação da sua empresa, as suas dificuldades, os seus desafios para mais stakeholders, além da parte interna. Então, você abre para canais de consumidores e clientes, você abre para parceiros, você abre para as chamadas startups, você abre para os fornecedores e você abre para as universidades. E por que que isso acontece? Por que que existe a inovação aberta e por que que existe a inovação fechada? Algumas empresas, elas focam apenas na inovação aberta, fechada, ou seja, a inovação ela acontece apenas internamente, com os comitês, com os times, com o P&D, só que por conta do mundo, né, lá atrás, extremamente inovador, extremamente rápido, extremamente veloz, a inovação aberta ela passou a ser necessária. E aí, por quê? Porque aí você cria um diferencial competitivo. Você entende que se você focar na inovação apenas de forma fechada, não é mais suficiente para que você possa competir nesse mundo cada vez mais bunny, né? Não é nem mais VUCA. Então, as empresas que passaram a entender essa necessidade de se conectar às universidades, aos fornecedores, conectar as startups, aos parceiros, aos clientes, elas passaram a ter mais resultado. E aí passaram a ter inovações mais sustentáveis. E aí, logicamente, que as empresas passaram a correr atrás desse processo de inovação aberta. Por que isso acontece? Porque o cenário do Brasil de pesquisadores, de pesquisa e desenvolvimento, ele é muito ruim se comparado a outros países. No Brasil, a gente tem pouca P&D dentro das empresas. Isso acontece porque a pesquisa e desenvolvimento dentro das empresas é muito irrelevante se comparado a outros países. Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem quase 80% da pesquisa e desenvolvimento que acontece dentro das empresas. Enquanto que na Coreia é 76% e no Brasil é apenas 18%. 79% da pesquisa e desenvolvimento está na universidade. Por isso, existe uma distância entre a academia e as empresas. E a partir do momento que houve essa conexão entre empresas, academia, né, principalmente por conta também das chamadas startups, esse mercado mudou bastante. Quando a gente olha o investimento na inovação, esse ranking é o ranking de 2023, as empresas mais inovadoras. Em primeiro lugar, Apple, segunda Tesla, terceira Amazon. Essas são o ranking das empresas do ano de 2023. No Brasil, a gente tem essas empresas como as empresas mais inovadoras do Brasil. É, e são empresas com uma marca muito forte que investem bastante em inovação. A gente tem também as chamadas startups, né? A gente tem recentemente o Nubank, que fez o IPO, mas começou como startup, né? Que é um produto, serviço repetível e escalável. A gente tem grandes exemplos em Minas Gerais de startups que são negócios que iniciaram com um modelo simples, com um modelo rápido, e que cresceram fortemente, hoje estão com um nível de empresas bem estabelecidas. A gente tem um grande exemplo nos Estados Unidos que desses novos negócios e a importância dessa conexão, porque há 12 anos atrás essas empresas, algumas delas mal faturavam. Então o PIB dos Estados Unidos chegou a 15 trilhões, só essas startups aqui, essas soluções representavam quase 1 trilhão. Então realmente essa parte de tecnologia ela não pode ser desconsiderada, em especial dentro do mercado, por exemplo, do agro, que no Brasil é muito forte. A gente tem algum exemplo também, né, onde tem startups, tem investidores, tem stakeholders, e a gente tem um ecossistema, né? Toda cidade, todo país possui um ecossistema. Recentemente, inclusive, São Paulo foi considerado o maior ecossistema de inovação da América Latina, e Belo Horizonte, acho que, se não me engano, chegou a sétimo. Então, a gente tem esses pilares dos ecossistemas. Para um ecossistema se desenvolver, a gente precisa ter, primeiramente, talento, que é alavancar investimento em capital humano, trabalho flexível, que atrai as pessoas, porque senão as pessoas vão sair. A gente vê isso muito no Brasil, fuga de cérebros, e nas cidades. Né? Eu, por exemplo, estou em Sete Lagoas e a gente vê muita fuga de cérebro, porque ninguém quer ficar numa cidade onde não é
valorizada essa questão de capital. A questão de densidade, né? A gente precisa criar hubs, conscientizar empresas, construir redes de mentores e ligar a academia com as pesquisas. A gente precisa também de cultura, que é o quê? Destacar empreendedores com modelo de conduta, falar sobre a questão do fracasso, ensinar habilidades, ensinar comunicação. Então, o ecossistema precisa ser fortalecido. A gente também precisa ter capital, a gente precisa ter investidores que podem mentorar empreendedores, né? Porque eles obtiveram sucesso por meio da sua jornada, então é importante também. E claramente a gente precisa ter esse pilar que é o regulamento, né? A gente precisa apoiar empreendedores, a gente precisa ter um sistema fiscal que incentive, né, as chamadas leis de incentivo que possam fortalecer o processo natural, a formação de capital, porque, por exemplo, por exemplo, Belo Horizonte começou a perder muitas soluções, muitas startups, muitos empreendedores, porque Nova Lima, Ribeirão das Neves começou a ter estímulo fiscal. E isso a gente, por exemplo, eu estou em Sete Lagoas, a gente faz isso com grandes empresas. Por que não fazer isso com empresas menores, empresas de tecnologia, né? E aí, uma pergunta que muitas pessoas me fazem, inclusive eu tenho um workshop, que é um workshop sobre DNA inovador, que é desenvolver essas habilidades inovadoras. Não existe um DNA do inovador, gente. Todo mundo pode ser inovador, desde que essa pessoa esteja disposta a trabalhar esses 5 pilares, que no livro do Clayton Christensen e o do Jeff Dyer, ele fala muito sobre isso, que é o quê? As habilidades inovadoras, que é o questionamento, a observação, o network, a experimentação e associação, sendo que apenas a associação cognitiva é uma habilidade que você precisa trabalhar mais profundamente, porque é um aspecto cognitivo. Todas as outras você pode desenvolver. Então, você pode sim se tornar um inovador, basta que você faça esse esforço. Então, concluindo tudo isso, você pode ser um inovador desde que você se dedique a isso. Muito obrigado para todos vocês aí que estão me vendo nesse conteúdo, que eu acabei de subir aqui nas minhas redes. Muito obrigado por cada um, pelo tempo de vocês e eu fico à disposição. Um grande abraço, valeu.